A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite, né? Estamos iniciando aí mais uma live. Queridos, eu quero meditar com você nesta noite em Daniel, no capítulo 1, do versículo 3 ao 9, que diz assim: Daniel, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros no mês. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Amém? Vamos tentar aqui focar e meditar nessa palavra, desse texto que está aqui em Daniel, no capítulo 1, do versículo 3 ao 9. E eu quero falar para vocês nesta live, irmãos, aquilo que eu tenho falado e pregado, ensinado no púlpito da igreja, que Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele opera através de princípios, que são princípios estabelecidos por Ele mesmo, e nós podemos ter o conhecimento desses princípios, acesso a esses princípios, através da sua palavra. Quando nós lemos na palavra de Deus, quando nós buscamos na palavra de Deus, lemos e esperamos Deus falar aos nossos corações e ouvir a voz de Deus, e ali nós encontramos um conjunto de princípios para que nós possamos andar neles e possamos ter uma vida que agrade a Deus e, consequentemente, uma vida de paz para nós, tá certo? Se nós queremos ser bem-sucedidos nessa vida, nós devemos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, os princípios que Deus estabeleceu. E um desses princípios, meus queridos e amados irmãos, que Deus estabeleceu e que Deus nos orienta a andarmos, é o princípio da fidelidade. Fidelidade é uma palavra que está ficando em desuso nos dias de hoje. É uma palavra que o seu significado não tem sido muito bem aplicada nos dias de hoje, né? E fidelidade, tudo tem a ver com Deus, porque nós servimos a um Deus de aliança. Tanto é que a Bíblia são 2 alianças, né? A antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus, Ele é um Deus de aliança. E quando se faz uma aliança, espera-se, porque aliança é um contrato, aliança é um compromisso, espera-se que haja fidelidade em ambas as partes. Deus, Ele é um Deus de aliança e um Deus de fidelidade. Quando Ele firma uma aliança com o seu povo, Deus jamais rompe essa aliança. Somos nós que rompemos, geralmente,
a aliança que firmamos com o Senhor. Deus, Ele zela pela aliança. E na geração que nós vivemos, nos tempos em que nós temos vividos, essa palavra fidelidade, ela tem sido pouco vivenciada, pouco vivida, né? Porque a fidelidade é a qualidade daquele que é leal, daquele que mantém uma lealdade, vive uma lealdade com o seu próximo ou com Deus, né? Ou até mesmo com seus valores, seus princípios cristãos, que é a mesma coisa de agradar a Deus, né? Então nós vivemos uma geração que carece de lealdade e fidelidade. As pessoas não zelam mais pela palavra empenhada. As pessoas já não têm mais a firmeza do compromisso firmado. A lealdade nos relacionamentos e até mesmo nos casamentos estão ficando cada dia mais evidenciado que não há esse princípio empregado, principalmente nos relacionamentos, né, pessoais e com Deus também. Essa geração que tem vivido tudo isso, e isso tem refletido na igreja, dentro da igreja, infelizmente dentro da igreja, esse princípio de fidelidade e lealdade está ficando em desuso, infelizmente. A gente pode ver através da palavra de Deus que o inimigo, Satanás, foi o primeiro, né, a gerar a infidelidade. Ele foi o primeiro a ser desleal com Deus, a querer viver na independência de Deus, longe dos princípios de Deus. E Satanás, né, nós sabemos, ele sabe também, que onde há fidelidade, onde há lealdade, há prosperidade. Aqueles que vivem nesse princípio de fidelidade, lealdade, essas pessoas prosperam, essas pessoas avançam. Lá em Mateus 25, 21 diz o seguinte: o próprio Senhor Jesus, naquela parábola, ele diz: fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. O Senhor está dizendo que Ele zela por esse princípio de fidelidade, de lealdade, né? Isso tanto nos relacionamentos pessoais, no casamento, nas amizades, como na lealdade com Deus, na fidelidade para com Deus. Deus preza por esse princípio da fidelidade. A paz do Senhor, minha irmã. A irmã Iris, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda. Então, irmãos, nós podemos ver, através desse texto que nós lemos aqui, no livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 3 ao 9, nós podemos ver aqui, através da vida desses hebreus, que mesmo em meio a um sistema que não era o sistema que eles viviam, o sistema de um Deus único, eles estavam num sistema corrompido. Mesmo eles vivendo em meio a um sistema corrompido, a gente pode ver aqui que é possível ser fiel ao Senhor, é possível ser fiel a Deus, é possível manter os princípios de fidelidade a Deus, é possível vivenciar esse princípio da fidelidade. Aqueles jovens, irmãos, eram fiéis mesmos, né? Porque a gente vê aqui, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 1 de Daniel, que eles viviam em uma outra nação. Eles viviam distantes, né, do Senhor, do seu povo, num lugar diferente. Eles viviam em uma outra nação, em uma outra terra, eram jovens. A paz do Senhor, irmã Fabiana. Deus te abençoe, minha irmã. Então, eles estavam num lugar diferente.
numa outra terra, numa terra distante, mas eles manteram a fidelidade a Deus e preferiram viver esse princípio da fidelidade, da lealdade a Deus. A gente pode ver na vida de Daniel e os seus companheiros, principalmente Daniel, que o texto fala aqui, que ele colocou no seu coração não se contaminar, não ir contra os princípios estabelecidos por Deus, né? E aí, irmãos, a gente pode, irmãos, tirar por nós mesmos como tem sido a nossa fidelidade a Deus, como tem sido o nosso andar diante de Deus, como tem sido aplicado esse princípio nas nossas vidas, não só com relação a Deus, mas com relação ao nosso próximo, ao nosso cônjuge, ao nosso irmão, ao nosso parente. Quando a gente empenha uma palavra, quando a gente escuta algo, quando a gente é pedido por um favor, né? Prestar um favor. Como está sendo esse princípio de fidelidade e lealdade nas nossas vidas? Aqui a gente pode ver que esses rapazes eram jovens, estavam distantes dos pais, estavam numa terra estranha. Eles poderiam colocar na mente deles: não, ninguém está vendo, meus pais estão distantes, minha família não está vendo. Mas eles sabiam que Deus estava vendo, e o compromisso deles era firmado com Deus, e eles preferiram não se contaminar. E isso é importante, queridos, porque para ser fiel não tem idade. Eles colocaram no seu coração não se contaminarem, não andarem fora dos princípios de Deus. A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6, que Deus busca os fiéis da terra. Deus, ele busca os fiéis da terra. Ou seja, Deus procura aquele que é fiel, aquele que é leal, aquele que tem aliança com ele. Deus, ele busca na terra. Amém? Paz do Senhor, minha irmã Nete. Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, né? Então, queridos, a gente pode ver, em primeiro lugar, que esses jovens eram fiéis mesmo, né? Mesmo estando numa terra estranha, mesmo sendo jovens, mesmo distante dos seus pais, eles intentaram não se contaminarem, não fazerem aquilo que desagradava a Deus. Eu falava aqui no início que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus fiel, um Deus leal. Tanto é que a Bíblia tem a nova e a velha aliança, o Novo e o Antigo Testamento. Aliança quer dizer contrato, aliança quer dizer compromisso. E Deus, ele anda por esses princípios do compromisso, da fidelidade, da lealdade. E são princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. E nós devemos andar nesses princípios. E porque os princípios é que nos conduzem à vitória, irmãos. Aquele que, onde há fidelidade, onde há lealdade, há prosperidade. Deus, ele abençoa aqueles que se portam. Eu não estou falando aqui de área financeira, estou falando aqui dos princípios de Deus, quando nós somos fiéis ao Senhor. E é isso que o Senhor falou lá em Mateus 25, 21. Fostes fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Isso é um princípio espiritual, o princípio da fidelidade, o princípio da lealdade com Deus. Agora vejam bem como esses jovens eram fiéis. Chegou um determinado momento que o rei daquela nação, ele construiu uma grande estátua, e ele determinou que a estátua, logicamente, dele, né, como um Deus, e ele determinou que toda a nação, ao ser tocado ali os instrumentos musicais, ele passassem, né, e aquela multidão perante aquela estátua, quando começasse a tocar os instrumentos, teriam que se prostrar e adorar a ele como um Deus. E naquele momento,
aqueles 3 rapazes não se dobraram, não se curvaram, porque eles tinham uma fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. E na nossa fidelidade, a nossa lealdade, ela só vai aparecer no momento das provas, nos momentos de adversidade. A provação, a luta, a batalha que surgem diante das nossas vidas são simplesmente instrumentos de Deus para aferir o grau da nossa fidelidade, da nossa lealdade para com Ele. Porque a gente só pode mostrar a nossa fidelidade a Deus diante das provações, diante das lutas. A gente vê lá em Números, capítulo 13, versículo 30, né? A questão de Josué e Caleb. Deus havia prometido dar a terra de Canaã ao seu povo, mas quando o povo viu a terra e viu os gigantes, todo mundo desistiu, começou a chorar, a se desesperar. Mas Josué e Caleb, fiéis, leais às promessas de Deus, falaram: não, nós vamos entrar na terra e vamos vencer, vamos comer os nossos inimigos com pão. Se Deus prometeu, Ele vai nos dar. Ficaram fiéis à palavra de Deus, ficaram fiéis à promessa do Senhor, e eles foram recompensados. Eles verdadeiramente entraram na terra. Nós somos testados também, a nossa fidelidade para com Deus, diante das tentações. Quando vêm as tentações sobre as nossas vidas, as tentações que querem nos afastar de Deus, são provações e tentações. Há uma diferença entre tentação e provação. Toda tentação, ela tem como objetivo nos afastar de Deus. Ela nos leva a pecar e nos afastar de Deus. E a aprovação não. São lutas, são dificuldades que vêm, mas ao nós vencermos e nós passarmos por ela, somos fortalecidos no Senhor. Esse é a grande diferença da tentação para a aprovação. Todas as duas são lutas, mas uma nos aproxima de Deus e a outra nos afasta de Deus. Tá certo? Então vejam bem, queridos, a gente vê muito bem exemplificado a questão de Ruth e Noemi, a questão da lealdade, né? Noemi foi para uma terra estranha com a sua família, seu marido e seus 2 filhos. Lá morreram os 2 filhos, morreu o marido, e ela ficou com as 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa, ela preferiu voltar para sua terra. Ruth não, disse que não deixaria a sua sogra, não abandonaria Noemi, seria leal a ela. O povo dela seria o seu povo, o Deus dela seria o seu Deus. E ali ela alcançou, voltando para sua terra com a sua sogra, alcançou grande vitória e entrou na genealogia do Messias, sendo uma das antecedentes do Messias. Então, ser fiel tem que ser um ato constante diante de todas as adversidades, todas as lutas, né? Diante de Deus. Aqueles 3 rapazes, diante daquela estátua, eles foram fiéis mesmo sabendo das consequências que eles poderiam passar. É o que está faltando muito nas pessoas hoje, é o que está faltando muito em muitos corações. É ficar firme, fiel a Deus, leal a Deus, mesmo em meio às lutas, às provações. Paz do Senhor, Ana. Deus te abençoe, minha irmã. Então, nós precisamos ser leais, fiéis a Deus, mesmo em meio às provações, porque isso são princípios espirituais que vão nos fazer prosperar, vão nos dar vitória. Ser fiel no pouco, mesmo em meio à luta. E aí, sobre o muito, passando pela provação, Deus, Ele recompensa aquele que se mantém fiel. Aqueles jovens não queriam se prostrar diante da ameaça de serem jogados numa caldeira, numa fornalha ardente. A gente pode ver lá no capítulo 3 de Daniel, do versículo 16 ao 23, fala sobre isso, que eles foram ameaçados
ali, se não se dobrassem, iam ser jogados na fornalha. E na realidade, eles preferiram pagar o preço de serem jogados numa fornalha ardente do que traírem ao seu Senhor, ao seu Deus. Eles foram jogados na fornalha, mas não aconteceu nada, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles. E é assim que Deus faz, irmãos. Mesmo em meio à fornalha, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à provação, Deus está presente. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os homens que foram jogar eles foram queimados. E naquele momento que eles são lançados dentro da fornalha, o rei, ele olha e diz: eu estou vendo os 3 ali na fornalha, mas tem uma 4ª pessoa no meio deles. E essa 4ª pessoa, ela é fiel, ela é leal, é no meio da adversidade, no meio da luta, no meio do fogo ardente. Ele não nos abandona, ele está lá. A gente pode passar pela fornalha, mas vai passar com a presença dele. Com a presença dele. E não só. Pai do Senhor, meu pastor Mário Flávio, Deus te abençoe, meu irmão. Então é assim, irmãos. Essa é a recompensa da fidelidade a Deus, da lealdade a Deus. Se nós ficarmos firmes, leais, fiéis a Deus, Ele não nos abandona. Ele é fiel ao seu povo. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Não quer dizer que nós não vamos passar por uma fornalha. Não quer dizer que nós não vamos passar por uma adversidade, por uma luta. Vamos passar. Enquanto estivermos nesse mundo, haverá provações. Foi o Senhor Jesus que disse. Mas o importante é nos mantermos fiéis ao Senhor. Porque ao estarmos fiéis aos princípios de Deus, Ele vai ser fiel conosco. Porque tem uma aliança entre nós. Tem uma aliança entre nós. Aí vejam bem, irmãos. Aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, a gente vê que esses jovens, eles temiam o verdadeiro Deus. Versículo 8 diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. É porque, queridos, aquilo que ia ser oferecido a eles era primeiro oferecido aos deuses. Era manjar de deuses, que não era o seu verdadeiro Deus. Então eles tinham o temor do Senhor, eles tinham ali a reverência e o compromisso, a aliança com o seu Deus, e preferiram não se contaminar nos seus corações, preferiram não receberem aquilo que não era do seu Deus. E muitas das vezes, irmãos, como nós estamos andando diante de Deus, será que nós temos trocado o nosso Deus? Será que a nossa fidelidade a Deus, ela verdadeiramente nos faz ficar firme diante das adversidades ou dos manjares do mundo que nos são oferecidos? Será que nós temos verdadeiramente tomado uma postura diante de Deus? Eu vou repetir mais uma vez: a fidelidade nos leva à prosperidade. A fidelidade a Deus nos faz vencer neste mundo, irmãos. Nos faz prosperar nesse mundo, em todas as áreas que eu estou falando aqui. Em todas as áreas. Porque se nós temos uma aliança com Deus e nós ficamos firmes com o Senhor, nós vencemos nesse mundo. A palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Se nós ficarmos firmes com o Senhor. Vejam bem, irmãos, aqui no capítulo 3, versículo 17, eles temiam o verdadeiro Deus,
E eles confiavam no Senhor. Eles sabiam quem era o Deus dele. 3,17 diz o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Quando o rei os ameaçou, se não se prostrassem diante daquela estátua, vocês vão ser jogados na fornalha, vocês vão ser jogados nesse fogo. O que foi que eles disseram? Eis que o nosso Deus. Você tem passado a uma grande dificuldade? Você está no meio de uma fornalha ardente nesse momento, ou ameaçado ser lançado diante de uma grande fornalha? Você está sendo ameaçado passar por uma grande tribulação, uma grande luta. Olha só o que esses homens te falaram: eis que o nosso Deus. Eles criam, eles tinham fé, confiança. A quem nós servimos é que nos pode livrar. Eles tinham uma confiança que o Deus Todo-Poderoso poderia livrá-los daquela situação. E Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E da tua mão, ó Rei. Se você tem essa certeza, essa segurança da fidelidade do teu Deus, você pode dizer: essa tribulação pode chegar, essa adversidade pode vir, mas o meu Deus, Ele pode me livrar. Ele poderá me livrar. E aí vejam só, irmãos, a recompensa da fidelidade desses homens. Eles se manteram fiéis desde o princípio. Vou repetir: eram jovens, distante da sua terra, distante dos pais, poderiam se achar na liberdade de pecar, mas eles preferiram, pelo temor a Deus, se manterem fiéis ao Senhor. Esse som do fundo, irmãos, é a campanha, né? Eleitoral aí, os carros de som passando, tá bom? Então vejam bem, a fé deles, depois da grande vitória, porque para ter vitória tem que ter a luta. Para ser testada a fidelidade tem que ter a adversidade, tem que ter a aprovação. E quando se passa pela aprovação, quando se passa pela luta, se tem a vitória da parte do Senhor. E eles venceram, e isso deu testemunho para aqueles que os perseguiam, para aqueles... Pai do Senhor, minha irmã Vanderleia, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Essa aprovação que eles passaram, e é assim, irmão, se nós passamos alguma luta, alguma adversidade, nós devemos confiar em Deus, crer que Ele está conosco e vai nos conceder vitória, porque essa vitória que nós alcançarmos será para glorificar o nome dEle. Às vezes a luta é tão grande, bem maior do que nós, justamente para isso, para que não seja o nosso nome a ser glorificado, mas o nome do Senhor, para que todos possam ver. Isso era impossível ele passar, ele vencer, isso é impossível ela vencer. Foi algo sobrenatural que fez com que ela alcançasse a vitória, ele alcançasse a vitória. E aí é o momento de transferir a vitória, a glória, os louros da vitória para o nome santo do Senhor, para a glória ser dele. E aí foi o que aconteceu com esses homens. Quando eles passam pela fornalha, eles vencem com o quarto homem lá do lado deles, o Senhor Jesus, porque o Senhor não nos abandona. Nós passamos pela provação, irmão, mas é com Jesus, não é só. E aí a fé deles foi reconhecida até pelos inimigos, aqueles que queriam matá-lo. A paz do Senhor, minha irmã Adriana, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vejam bem, aí quando eles passam pela fornalha, passam pela provação e vem a vitória na sua mão, aí vem o reconhecimento até dos inimigos. Olha só o que os inimigos deles falaram no capítulo 2, versículo 48. Então o rei, quem deu ordem de lançar eles na fornalha, Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes,
e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E tem mais. Versículo 47, um versículo antes. Aqui já é os louros da vitória de Daniel. Mas no versículo 47, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. O rei reconheceu quem era o Deus que estava sobre a vida de Daniel. O rei glorificou o Deus que estava sobre a vida de Daniel. E não só isso, Daniel, ele prosperou naquela nação, porque foi fiel a Deus. Foi fiel a Deus. Não importa qual é a luta que você está passando, não importa qual a adversidade que você está travando, a batalha que você está travando, não importa qual é a fornalha que você está passando nesse momento, se mantenha fiel, se mantenha leal aos princípios do Senhor, porque ao fim deles a vitória chegará. Deus será glorificado na tua vida e você prosperará pela tua atitude de fidelidade a Deus. Foi assim com esses homens, né? E ali naquele momento eles foram libertos por Deus na fornalha de fogo. Eles saíram dali. E tem mais, irmãos. Além de alcançar essa grande vitória, de glorificar o nome santo do Senhor, a palavra de Deus diz o seguinte: que eles foram ouvidos lá no céu. Quando Daniel, ele se colocava em oração, Deus ouvia a sua oração. Quando Daniel se punha a orar, Deus ouvia a oração de Daniel. Teve um determinado tempo na vida de Daniel que ele estava passando uma grande luta e ele ora a Deus. E Deus responde a oração de Daniel. Diz o seguinte: então me disse, a resposta de Deus para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aquele que se mantém fiel a Deus, Deus escuta a sua oração. O que você tem passado, meu irmão? O que você tem passado, minha irmã? Se coloca de joelho perante Deus. Se você tem essa atitude de fidelidade a Deus, se você tem essa atitude de temor a Deus, de reconhecer quem é Deus na tua vida, ora ao Senhor, apresenta a Deus a tua vida, que Deus escuta a oração do justo. Deus escuta a oração daquele que tem um coração fiel para com Ele. Deus é um Deus de aliança, volto a repetir. Deus jamais quebra a aliança. Deus jamais se afasta da sua aliança, das suas promessas, da sua palavra, do seu compromisso, jamais, né? E aí, queridos, vejam bem, e é isso que eu quero encerrar aqui esta noite. Ler um texto para você que está lá em Hebreus, no capítulo 10, para nós encerrarmos esta noite a nossa reflexão. O versículo 23 diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Mantenha firme a confissão da sua esperança, porque fiel é Deus que prometeu. Nós temos uma esperança porque nós nos apegamos às promessas do Senhor. E a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu, e Ele vai cumprir. Ele cumpre a sua promessa.
Para encerrar, Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Estamos falando sobre fidelidade a Deus, lealdade a Deus. Versículo 14. Apocalipse 17, 14. Diz o seguinte: estes combateram contra o Cordeiro Estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Venceram os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Ou seja, aqueles que estão com o Senhor, somos nós. Aqueles que são conhecidos como eleitos e fiéis, aqueles que estão ao lado do Senhor, vencerão. Por isso, nesta noite, eu quero encerrar esta palavra dizendo para você: fique firme, continue fiel ao Senhor, continue leal aos princípios de Deus na tua vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que permanece em fidelidade a Deus, esses vencerão. Vencerão. Não importa a batalha. Aqueles jovens estavam na terra distante, aqueles jovens foram lançados numa fornalha, mas tudo isso só se viu para glorificar o nome de Deus, porque eles eram fiéis ao Senhor. Amém? Que você possa permanecer firme em Deus. Se está passando alguma adversidade, alguma luta, alguma tribulação, fique firme. Deus vai te dar vitória em o nome santo de Jesus. Mas faça a sua parte. Permaneça fiel a Deus. Amém? Permaneça fiel a Deus. E isso são princípios espirituais que devem nortear nossa vida cristã e nos farão prosperar nesta terra diante de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento aqui de reflexão, meu Pai, nessa live com meus amados irmãos, e que nós possamos, meu Pai, a cada dia mais, meu Deus, estarmos, meu Deus, firmes, fiéis, meu Deus, à tua palavra, ao Senhor, temendo ao Senhor, Pai. Senhor, nos ajuda, meu Pai, diante das adversidades, das lutas, das tentações, das provações, Pai, a transpormos, meu Pai, todas essas barreiras, porque nós queremos, meu Pai, sempre fazer o que te agrada. Queremos, meu Pai, sermos fiéis ao Senhor a cada dia mais, Pai. Nos ajuda, fortalece os teus filhos, meu Pai, diante das lutas, provações. Se há alguém nesta noite ou depois ao ver essa live passando alguma luta, alguma adversidade, dá vitória, Pai. Dá vitória na família, dá vitória nos relacionamentos familiares, Pai, que muitas das vezes são tão conturbados, Senhor, são tão difíceis, Pai. Dá vitória a essa família, Pai. Dá vitória, meu Deus, essa vida em meio a essa enfermidade. Dá vitória, meu Senhor, essa vida, meu Pai, em meio às levantadas do inferno contra a vida dela, Pai. Pessoas que muitas vezes se levantam, situações, a vida financeira que está difícil. Dá vitória, Pai. Que nós possamos, meu Senhor, a cada dia mais ter o Senhor como a única fonte da nossa esperança, a única fonte e certeza e segurança que nós temos nessa vida. Abençoa, meu Pai, os teus filhos, em o nome santo de Jesus. Como ministro do Evangelho, Pai, eu te peço a tua bênção sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, pelo poderoso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus vos abençoe, tá certo? A Adriana da Silva, né? O Mário Flávio, a irmã Ana Diniz, a irmã Nete Lourenço, a Fabiana que estava aí também, ou está. Deus vos abençoe, que tenha um ótimo final de semana, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus,
a paz, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre, tá bom? Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.